Boa noite a todos. É com muita alegria que nós voltamos a esta casa, uma casa irmã, onde somos sempre recebidos com tanto amor, com tanto carinho. Nesta oportunidade de trabalho, obrigada pelo carinho dos dirigentes, obrigada aos mentores da casa pela oportunidade de trabalho. Que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos para que nós tenhamos realmente uma noite de conversa e de estudo produtivos. Nós viemos falar esta noite sobre um tema ardido. Um tema que, como disse meu amigo Pedro, não, isso eu já sei, eu já vi, a gente já sabe mesmo, a gente já viu mesmo. Assim como tudo o que está no Evangelho de Jesus, nós, como cristãos espíritas e estudiosos que somos por vontade de aprender, já vimos, de alguma forma ou em algum momento, de nossas passagens nos centros espíritas, das nossas leituras caseiras, de ouvir falar, de uma conversa fraterna. Então, as passagens do Evangelho, elas não são novidades. Mas é muito importante que nós continuemos buscando a palavra de Jesus, porque Ele esteve conosco há cerca de 2000 anos, nos disse tantas coisas para nos ensinar uma lição, e até hoje nós verdadeiramente ainda não entendemos exatamente o que o Mestre quis dizer. Nós ainda buscamos em suas palavras, através de suas parábolas, as passagens que ele deixou e que foram escritas por seus discípulos, nós ainda buscamos ali inspiração e a fonte para a vida. E cada vez que nós lemos e relemos e estudamos novamente, nós descobrimos algo diferente, maior, que nos toca de uma forma momentânea, no que a gente precisava. Então, falar sobre o Evangelho de Jesus é sempre uma oportunidade a mais de nos entendermos um pouco melhor e entendermos esse código da vida que é o Evangelho. O tema que nós vamos falar esta noite é: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós recebemos, e o que é que nós estamos dando de volta? Esse questionamento, para os cristãos espíritas, é bastante importante. Nós estávamos conversando, eu, Ana e o Pedro ali agora, antes de dar início, e o Pedro falou aquela frase célebre, extremamente verdadeira: o Espiritismo é consolador. E é uma verdade muito brilhante. O Espiritismo é consolador. Por quê? Porque ele traz para nós as verdades que até então nós não tínhamos acesso. Nós estamos vivendo a Era do Espírito. A Era do Espírito foi inaugurada em 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, e depois, em consequência, todas as obras da codificação. Mas ali, naquele momento, ele inaugura uma era que tira de sobre os nossos olhos uma venda. Uma venda que nós intuitivamente sabíamos que era apenas ilusória, mas que nós não tínhamos embasamento algum para afirmar. Como é que a gente podia dizer que a vida é eterna, que eu vou viver para sempre, que existe vida depois da morte? Nós não tínhamos como afirmar, nós sabíamos instintivamente. Mas com o advento do Espiritismo, nós temos conhecimentos científicos e provas que nos dizem que a vida é eterna. O capítulo 18 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos, é que tem esse item específico: a quem muito foi dado, muito será pedido. O Espiritismo nos traz algumas verdades básicas que servem para nós alavancarmos a nossa experiência na Terra. Através do Espiritismo, em consequência do estudo da codificação de Kardec, nós temos consciência hoje de que nós somos constituídos de 3 elementos, básicos: a matéria,
que é essa parte aqui fofinha, que a gente ama, que a gente acha que é cheiroso, né? Que a gente não quer que engorde muito, né? Que a gente quer manter, mas que é perecível. O perispírito, que é aquele elemento fluídico que envolve o espírito e o espírito. Então nós somos compostos desses três elementos. E muito embora nós saibamos disso com muita clareza, porque isso é basilar no espiritismo, a gente acha mesmo que a vida, o que nós somos, é esse corpinho fofinho que a gente ama, que a gente acha cheirosinho, macio, quentinho. Não é? Quem aqui pensa sobre a própria morte, sobre o seu desencarne? Quem é que fica agarrado nessa ideia? Não. Muito embora para nós isso seja uma verdade, a gente não se ocupa com isso. E nós estamos vivendo um momento em que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Os resgates estão se tornando cada vez mais acirrados. Então, o que a gente vê no cenário mundial é que os problemas em âmbito pessoal e global, eles têm aumentado muito. Eu não sei vocês, mas o que eu estou vivendo de problema, não é? De todos os níveis de problemas que a gente possa imaginar, estão caindo na nossa conta. É o momento do reajuste. Então, o carro quebra, você conserta o carro, o filho fica doente, você leva ao médico, quando você volta, perdeu o emprego, você acha outro emprego, tem alguém que te atormenta lá dentro. A gente está vivendo essa roda viva em função desse reajuste. Que bom, graças a Deus. E a gente não sabe quando é que isso vai terminar. Isso tem um tempo programado, e a gente não está esperando por isso. Muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi dado. Nesse momento em que nós vamos morrer, que nós vamos desencarnar, o que é que nós vamos prestar de contas? Uma grande amiga minha me contou um sonho há muito tempo que me impressionou. Ela tinha 13 anos de idade e disse que ela chegou no sonho, ela chegou numa fila bem grandona. Ela tinha 13 anos quando sonhou com isso. Ela chegou numa fila e viu que... Ela entrou na fila, ela sabia que ela tinha que entrar na fila. Ela foi indo na fila. Aí ela perguntou, mas que fila é essa aqui? Aí o caboclo que estava na frente dela falou assim, é o juízo final. Ela falou, não, mas eu não quero ir no juízo final agora não, eu nem morri nem nada. Ele não falou, mas você está aqui, é porque você tem que ir. Aí o que ela fez? Ela foi deixando passar na frente, né? Quem estava atrás dela foi deixando passar na frente, até que chegou uma hora que não tinha mais jeito. Ela teve que chegar lá. Aí ela chegou lá na frente de um homem, aí o homem olhou para ela e falou assim, minha filha, o que você tem para me dar? E ela disse que nesse momento ela olhou as mãos em concha, vazias, e mostrou para ele. Ela não tinha nada para dar para ele. E acordou naquele momento. O que é que nós vamos entregar no momento em que nós encontrarmos com a nossa consciência, naquele momento de reajuste? Ela virou frio. Estava tentando juntar alguma coisa na mão para levar. O que é que nós vamos dar? Nós que recebemos do Espiritismo tantas informações. Quando nós somos criados por Deus, nós somos criados com uma característica fundamental, que é a característica do perfeccionismo. Nós somos perfectíveis, ok? Mas o que significa ser perfectíveis? Significa que nós somos perfeitos? Não. Significa que a perfeição está em nós. Para fazer uma comparação, é como se você pegasse na sua mão uma semente de girassol. Quando você olha aquela semente de girassol, você sabe que ali dentro tem um girassol inteiro. As raízes, o caule, as folhas, as pétalas e as futuras sementes. O girassol inteiro está dentro da semente. A semente se parece com o girassol? Bem de longe. Mas ali tem um girassol. É isso que é ser perfectível. Nós temos a perfeição dentro de nós, em potência, para ser desenvolvida.
E o nosso Pai que nos criou sabe que nós vamos ser o girassol. Nós vamos desabrochar plenamente e seremos perfeitos. E para que a gente chegue na perfeição, Deus nos dá duas coisas. A primeira coisa que Deus nos dá é o tempo. Deus nos dá a vida e com Ele, para que nós desenvolvamos a perfeição, Ele nos dá o tempo. Eu vou fazer um jogo aqui com vocês, bem rapidinho, uma brincadeira. É o jogo do contrário. Eu digo uma palavra e vocês dizem para mim o que é o contrário dela, ok? Vamos lá. Contrário de dia. Noite. Contrário de frio. Contrário de saúde. Contrário de morte. Nascimento. Contrário de vida é nascimento. Contrário de morte é nascimento. Contrário de morte é nascimento. Vida não tem contrário. Por que que vida não tem contrário? Porque nós temos uma vida. Deus nos criou num determinado momento da existência e a partir dali nós temos uma vida. Em alguns momentos aqui, no mundo material, em outros momentos na pátria espiritual, nos revezando para que durante esse tempo nós possamos desenvolver a perfeição que está potencialmente dentro de nós. A nossa única vida deve ser vivida dessa forma, em busca de desenvolver em nós os talentos que nos foram emprestados por Deus. Todos nós temos talentos. Alguns pegam os seus talentos e enterram com medo de perdê-los. Outros os multiplicam. Mas na hora da fila, o que é que você vai mostrar lá? O que é que vai ter na tua mão? O que é que você fez com o talento que te foi emprestado por Deus? Tudo bem? Então nós temos o tempo que Deus nos dá, para que nós possamos desenvolver a perfeição que está em nós, como potência. E a outra coisa que Ele nos dá são os meios. Os meios de desenvolvermos a perfeição que há em nós. A Terra é um desses meios. O nosso planeta abençoado, maravilhoso, que a gente às vezes até cuida bastante mal dele, a Terra é o meio através do qual nós vamos nos desenvolvendo vida após vida para chegarmos também à perfeição. Será que a gente vai chegar à perfeição na Terra? Difícil. Aqui não é lugar de gente perfeita. Nós estamos aqui temporariamente. Olha que coisa. Nós não somos daqui. Nós somos espíritos eternos, viajores do universo. Nós estamos aqui neste momento porque Deus nos dá a oportunidade de nós aprendermos tudo o que este planeta pode nos ensinar. Então, enquanto nós estamos aqui, nós vamos aprender as leis que regem a Terra especificamente. Além das leis universais, nós temos leis que regem especificamente esse planeta, como por exemplo a lei da gravidade, que não é a mesma em todos os planetas. Então, quando nós tivermos dominado e aprendido tudo que nós temos que aprender aqui, aí a gente sobe para um lugar melhorzinho. Quem não consegue, desce um cadinho para um lugar um pouco pior. Parece que não, mas tem um lugar bem pior do que aqui. Qual que é o nosso objetivo? Nós nascemos para ser perfeitos. Nós nascemos para ser perfeitos. A felicidade é uma forma de viver. A felicidade é uma escolha. Elaine, você é louca. A felicidade não é escolha. A felicidade é uma coisa que pode acontecer ou não. A felicidade é uma escolha. Você pode mesmo, nos momentos de maior dificuldade, escolher ser feliz. Aí a mulher enlouqueceu mesmo. Ser feliz? Bater no meu carro, perdi tudo no dia seguro. Vou ficar feliz? Perdi.
um ente querido muito próximo, vou ficar feliz? A felicidade não é você andar rindo como um maluco para cima e para baixo. Isso é alegria. Você ter momentos de alegria é normal. Agora, a felicidade é a compreensão que nós temos de que tudo que nós vivemos é para o nosso bem, para o nosso adiantamento. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Porque a aflição é o buril que nos prepara para a vida melhor. É uma das formas que nós temos para desenvolver essa potência da perfeição que ainda está latente em nós. Eu gostaria de ler a letra do Evangelho, que fala exatamente quando Jesus falou sobre essa passagem. Muito se pedirá, quem muito recebeu. É o item 10 do capítulo 18 do Evangelho. Diz assim: o servo que souber da verdade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que tenha sabido a sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele que se haja confiado mais coisas. Ora, quanto mais oportunidades você tem de aprendizado, mais inteligente. Você conquista mais. Você tem mais conhecimentos. E você se torna, então, mais responsável por tudo aquilo que você tem. Quanto mais responsável, mais consciente da primeira e mais importante lei que rege o universo, que é a lei de causa e efeito. Você só recebe o que você dá. Não é o contrário, tá? É primeiro você dá. E aquilo é que é trazido de volta a você pelo universo. Aí você fala assim, puxa vida, onde eu vou todo mundo fica bravo comigo. Todo mundo tem cara feia. É isso que você está dando para o universo. Não, eu sou uma pessoa ótima. Não é assim que a gente pensa? Eu sou a rainha da cocada preta. Eu sou ótima. Não é assim que a gente se sente? Mas será que é assim que o outro nos vê? Basta observar como o outro nos recebe, nos vê. Porque o que o outro está dando para você é exatamente o que você está dando para o outro. Isso é a lei de causa e efeito. E quando você tem consciência da lei de causa e efeito, você sabe que as consequências do que você faz são tuas. Não existe ninguém culpado por aquilo que você vive hoje. Você é herdeiro de você mesmo. E isso é maravilhoso. Porque quando você descobre, entende, percebe que você é herdeiro de você mesmo, e você fala assim, puxa, mas está tudo errado na minha vida, você percebe que você pode mudar essa realidade. E aí é que eu faço um contraponto, quando se diz a doutrina é consoladora. Eu digo sempre assim, poxa, mas a doutrina é dura. Sabe por que eu entendo que a doutrina espírita seja dura? Porque ela coloca em você toda a responsabilidade por você. Nenhum dirigente espírita vai te salvar, nenhum espírito de luz vai te salvar, Jesus Cristo não vai te salvar. Você tem que salvar a si mesmo. Através da apreensão dos ensinamentos do Cristo, da oração, da vigia e da prática do bem que o Cristo nos conclamou, a que o Cristo nos conclamou, é aí que está a sua possibilidade de crescimento e felicidade. Não, ninguém vai fazer por você. E a coisa mais errada que a gente pode pensar é que além de que alguém vá fazer por nós, é a gente ter a ilusão de que a gente pode fazer por alguém. Eu sou mãe. Acredito que muitas irmãs aqui também sejam. Pais também. Nós cometemos o erro sempre de
querer salvar os nossos filhos. A gente quer criar para eles um mundo ideal, desviá-los de todo o sofrimento, de todas as possibilidades de erro, porque a gente acredita que esse é o nosso papel. E isso é fonte de frustração só. Porque o teu filho é uma individualidade. Ele está teu filho, ele é filho de Deus, ele é teu irmão, na verdade. Ele é um espírito irmão que está ali contigo com um objetivo que foi acordado anteriormente na espiritualidade para que vocês busquem juntos a perfeição. Mas nós temos o espírito salvacionista. Nós queremos salvar as pessoas. E ninguém pode fazer nada a não ser por si mesmo. Muito será dado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que é que nós recebemos de Deus? Tem ideia? Alguém faz uma... É para mim esse showzinho? Eu pensei que você ia falar alguma coisa bem bacana que a gente recebeu. Ele ficou roxo. Ele ficou muito vermelho. Eu entrego. Entregou. Desculpa. Então fala, o que é que Deus nos dá? Fala para nós uma coisa que Deus nos dá. Você está perguntando para mim? Eu tô. Ele Eu sou nos dá a coisa, eu acho que ele nos deu a coisa mais importante, que é a vida. Puxa vida. Aí, ó. Fica difícil. Espírito de luz é duro da gente lidar, né, Pedro? Porque a gente joga e já manda de... E o outro mais importante, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Esse é o bichinho mais importante. Hoje eu vi uma coisa tão engraçada no Facebook, um post assim: alguém, por favor, pega de volta meu livre-arbítrio que eu não estou sabendo lidar com isso. Porque é através do livre-arbítrio que nós fazemos as nossas escolhas, que nos trazem consequências e nos levam ao aprendizado que vai nos levar à perfeição. Só quando são as boas escolhas? Não! As más escolhas também são boas. Jesus nos disse: não fuja do mal. O mal é importante, o mal é circunstancial. O que hoje parece um mal na tua vida, daqui a pouco você vai ver que aquilo foi para você um bem tremendo porque te fez crescer de alguma forma. Quando a gente olha para trás, aquele mal é uma oportunidade. O que Deus nos dá é muito. E quando a gente pensa que a gente tem que ressarcir a vida, não é? Porque se nós recebemos muito, em muito seremos cobrados, não é assim? Como é que nós estamos devolvendo, pagando a vida? Deus nos emprestou, nos deu a vida. Nós estamos agora gozando desse momento encarnatório na Terra. O que a gente está dando de volta? Por exemplo, os animais. Quantos animais foram sacrificados para a gente fazer churrasco? Foi horrível isso, né? Mas é verdade. Para matar a nossa fome. As plantas. Quantas plantas serviram para trazer até nós a vestimenta? Os nossos pais, quanto se sacrificaram por nós? Quanto foi difícil nos educar e nos sustentar e nos dar essa base que hoje nós temos? Tudo que nós recebemos da vida, como é que nós estamos pagando de volta? Allan Kardec, por exemplo. Olha quanto Kardec nos deu. Kardec nos trouxe a codificação, e agora o filme dele está lançando. Quem não teve a oportunidade de ler o livro, o filme é o resumo do livro. Kardec foi amplamente perseguido, muito perseguido, sofreu muito, porque codificou o Espiritismo. O que é que nós damos de volta a Kardec? A vida, por tudo que ele nos deu. Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier deu sua vida pelos outros. A vida do Chico foi uma vida de entrega. Eu estava vendo um artigo recentemente que a FEB publicou, que nos dias de hoje, até hoje,
porque Chico escreveu cerca de 400 livros, né? A obra dele é cerca de 400 livros. E a maioria, nenhum centavo daquele dinheiro das publicações dele vieram para ele, nenhum centavo. E a maioria dos livros dele, ele deu os direitos autorais para a FEB. E a FEB publicou que, até hoje, as obras de Chico Xavier rendem o suficiente para sustentar 400 mil pessoas. 400 mil pessoas sobrevivem hoje graças aos direitos autorais que a FEB ainda recebe pelos livros. Até hoje, depois desencarnado, Chico ainda está fazendo bem. Como é que nós devolvemos isso? Como é que nós devolvemos qual é o nosso pagamento? Nós sabemos que a morte vai chegar. E como é que nós nos preparamos para isso? Como é que nós devolvemos a Deus e a vida que nós recebemos? O pouco ou o muito que seja. O que é que nós fazemos? A gente faz as coisas por dever ou por querer? Existe uma diferença muito grande. Fazer por dever é eu vir trabalhar, né? Vocês me convidaram para estar aqui hoje, eu venho aqui por dever. É meu dever estar aqui? Não. Eu poderia ter dito para o Pedro, não dá para mim. Eu venho porque eu quero. Não porque eu saiba algo além de qualquer uma pessoa que está aqui. Pelo contrário. A maioria de vocês, com certeza, tem muito mais a me ensinar do que eu poderia ensinar aqui. Mas eu li. E a gente estava falando, e eu tenho facilidade de falar. Então, por que não falar para quem quer ouvir? Eu quero. Não é minha obrigação. E quando a gente faz além da nossa obrigação, é quando a gente começa a devolver para a vida. Se Deus te deu determinado talento, o que é que você faz com ele para ressarcir, para pagar a vida, esse dom maravilhoso que é o de estar encarnado agora? Como você se comporta? Em O Livro dos Espíritos, no Evangelho, existe uma pergunta assim. Tudo bem, se eu souber muito, eu tenho muito para ser cobrado, ok? Perfeito. Então, se eu for ignorante e cometer um erro, eu não vou ser cobrado por isso? Jesus fala isso aqui na passagem. Mais será cobrado a quem mais sabe. Quem menos sabe será castigado em menor grau. Mas quem peca, quem erra sem saber, não é cobrado? Sim ou não? Sim. É cobrado, porém a pena é atenuada. Por quê? Eu vou contar uma passagem rápida aqui. Há muito tempo eu vi na internet uma filmagem. Eram 5 pessoas, 5 homens, adolescentes, jovens. Eles estavam sem camisa. Sabe quando você coloca a camisa assim no rosto e fica só a parte de fora, assim, só os olhos, e amarra atrás assim? Fuzil trançado no peito. Todos eles com armamento pesado. Eles estavam abraçados num círculo e um deles filmava, um outro filmando. Eles estavam orando o Pai Nosso. Vocês já viram aquelas filmagens de quando os jogadores, antes de entrar em campo, eles rezam o Pai Nosso? Que eles rezam com aquela assim, Pai Nosso que estás no céu, eles gritam aquela coisa. Era desse jeito que esses meninos estavam orando, mas num fervor, orando. Quando eles terminaram o Pai Nosso, eu falei, gente, esse fuzil não combina bem com essa oração. Pensei, eu vou ver onde é que esse troço vai dar. Ao final da oração, um deles falou assim, vamos lá, gente, nós vamos assaltar muito hoje, vamos trazer muito dinheiro para casa, Deus vai nos proteger, vamos voltar todo vivo para casa. Eles estavam pedindo proteção a Deus para ir assaltar. Com um fuzil carregado, porque se precisasse eles matavam. Mas ali, dentro do desenvolvimento moral daquelas criaturas, não existia o senso de que aquilo estava absolutamente errado. Eles cresceram dentro de uma estrutura social em que aquilo era normal. Eles achavam que aquilo era o trabalho deles. Então eles saíram para roubar, podem ter matado ou não, trouxeram dinheiro para casa, às vezes morreram, a gente não sabe. Mas eles saíram para um ato que eu
nós consideramos criminoso e pedindo a proteção de Deus. Eles vão ser cobrados pelos assaltos? Não. Pelas vidas que eles tiraram nesses assaltos? Sim. Mas não como eu seria cobrada se eu trançasse um fuzil hoje nas costas e fosse assaltar. A minha consciência moral tem absoluta clareza com relação do que isso significa. Aquelas almas ali reunidas não sabiam. A cobrança para eles será diferente do que seria para mim. E outra coisa, eles saíram, uma situação hipotética, saíram para assaltar, mataram um fulano na rua. Aquele fulano é o inocente que foi pego de surpresa? Não existe inocente. Sabe por quê? Não existe injustiça no reino de Deus. Tudo o que acontece no universo é justo. O quê? Eu saí de casa sem nunca ter feito mal a ninguém, tomar um tirambaço na cara de 12 para roubarem meu carro? É justo? É. Porque se chegou até você, se Deus permitiu que chegasse até você, é porque você mereceu aquele desfecho. Então você está naquele momento ressarcindo a sua consciência perante as falhas que você cometeu. Não, mas eu não fiz nada. Eu tenho uma amiga que diz assim, eu não sei, esse negócio de espiritismo é esquisito. Quanto mais bem eu faço, mais complicada a minha vida fica. O que é que eu devo ter feito? Eu falei, é exatamente isso. O que é que você deve ter feito para hoje viver essa situação? Todos nós. É assim que é. Mas, quando nós olhamos para a vida, nós nos preocupamos com o que é imediato. Nós queremos resolver o hoje, o agora. O nosso problema material, emocional, espiritual, agora. O ideal para nós, como espíritas, é olhar de cima da montanha. Ver o vale lá embaixo. Compreender que esse momento existencial nada mais é do que uma passagem. Então nós devemos nos interessar pelo que é eterno e não pelo que é momentâneo. Foi o que Jesus nos disse: busca primeiro as coisas de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Mas nós buscamos o momentâneo. Só que quando o Espiritismo entra na nossa vida, é um caminho sem volta. Porque você precisa cada vez mais sentir dentro de você as coisas que o Espiritismo te dá. Você não se conforma mais com aquela frase assim, isso você não pode saber porque é mistério de Deus. Eu tenho um amigo evangélico que falou assim, vou fundar uma igreja. Eu falei, eita, vai ficar rico? Ele falou, não, é porque tem umas coisas que eu não concordo. Então eu vou estudar esse negócio direito e eu vou fazer. Porque não adianta ficar falando pra mim assim que eu não posso entender que é mistério de Deus. Pensei comigo, esse é um espírita. Não é? Não é assim que a gente é, mas não nos conformamos. Havia um mestre chinês que tinha um discípulo que era inglês. Quando chegou o momento desse discípulo voltar para casa, o mestre falou, eu tenho um presente para você. E foi buscar uma caixa de madeira. A caixa era linda, toda desenhada, contornada, com xilogravura, com cores diferentes. E era uma caixa tão linda que o discípulo se apaixonou e ficou felicíssimo de ganhar aquele presente do mestre. Mas o mestre disse para ele, para que eu te dê a caixa, você tem que cumprir uma condição. Eu sempre cumpri essa condição. E todas as pessoas que possuíram a caixa antes de mim, cumpriram essa condição. Para que eu te dê, você também tem que se comprometer em cumprir. É uma condição só. E é simples. Você se compromete e o discípulo, completamente encantado com a caixa, diz, eu me comprometo. Eu vou cumprir a condição. Então o mestre disse para ele, a condição é simples. Onde quer que você deixe a caixa dentro da sua casa, ela tem que estar virada para o leste. Aí o discípulo pensou, molinho. Resolvi, né? Pegou a caixa e foi embora. Quando chegou na sua casa, ele resolveu colocar na sala. E como a condição exigia, ele virou a caixa para o leste.
Quando ele virou a caixa para o leste, ele olhou em volta e toda a sala lhe pareceu absurda. Era impossível conviver com os móveis naquela posição que se encontravam em função da caixa estar virada para o leste. E ele entendeu que ele teria que modificar todos os móveis da sala. Então ele puxou, mudou a decoração, mudou os móveis de lugar, até que os móveis se adequassem à caixa que estava virada para o leste. Quando ele terminou o trabalho, ele olhou para o resto da sua casa e percebeu que o resto da sua casa se tornou absurdo em função da nova arrumação da sala. E ele percebeu que seria impossível ele conviver com aquela casa daquela forma, sendo a sala toda reformada. Então ele foi em cada cômodo da casa, deu o banheiro, cozinha e reorganizou tudo para que ficasse harmonioso e ele pudesse conviver dentro da sua casa em função da caixa estar virada para o leste. Quando ele terminou, ele olhou para o quintal e percebeu que o seu quintal tinha se tornado absurdo e que seria impossível conviver com aquele quintal se a caixa ainda estivesse virada para o leste. Então ele escreveu uma carta para o seu mestre, dizendo assim: mestre, esta caixa é muito perigosa. Para que ela fique virada para o leste, eu precisei modificar toda a decoração da minha sala. E para que a sala ficasse harmoniosa com o resto da casa, eu precisei modificar toda a casa. E agora eu estou percebendo que para que eu fique em harmonia é preciso que eu modifique o jardim. Mestre, eu sei que depois que eu modificar o jardim, eu vou ter que partir para a vizinhança. Entendam a casa como sendo nós mesmos. Entendam que a caixa virada para o leste é um pouco de consciência iluminada em nós. Quando você consegue um pouco de luz na sua consciência e você se adequa a determinados preceitos cristãos do Cristo, preceitos evangélicos, outras atitudes que você se dispõe a realizar já não dá mais. E quanto mais você se adequa à luz, mais você precisa modificar em você mesmo. Quando você se concentra na modificação do si mesmo, naturalmente, em torno de você, tudo se modifica. Quanto mais luz você adquire, mais consciência, maiores as suas responsabilidades, mais você percebe que você tem que dar, devolver, ressarcir, pagar pelo muito que você está recebendo. Não é pouco, é muito. Só para ler mais uma partezinha aqui, o item 11, continuando ainda o Evangelho, diz assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Palavras de Jesus. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, estamos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que permanece em vós o vosso pecado. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está falando aí da nossa cegueira espiritual. A nossa cegueira espiritual. Quanto mais nós vemos e mais nós erramos, mais comprometidos ficamos com a própria lei. A lei está onde? Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, junto Ele plantou em nós a sua lei, a lei universal. A lei de Deus está dentro de nós. E quando você fecha os olhos para essa lei, você comete pecado, você erra, você se equivoca. Porque você escolhe mal. É só isso. Pecar é escolher errado.
Mas isso quer dizer o quê? Que você não é consciente do Evangelho? Que você não conhece? Não, não é isso. O Evangelho está à disposição de todos. Todos nós temos acesso ao Evangelho, todos nós temos acesso a pessoas que conhecem. Mas não é isso que é o principal. Um médico, uma vez, um médico que cuidava de alcoólatras, ele tinha vários grupos e ele gostava de reunir os seus grupos para fazer pequenas palestras. E aí um dia ele chegou e pegou 2 copos de vidro. Em um copo ele colocou água e no outro copo ele colocou álcool. Aí ele pegou um vermezinho pequeno, e colocou dentro do copo de água. Os alcoólatras todos olhando. Aí o verme nadou, rodou, boiou, foi até o fundo, voltou, feliz da vida. Ficou ali dentro da água nadando. E eles olhando o médico, sem dizer nada. Aí o médico pegou aquele mesmo verme e colocou no copo de álcool. O verme começou a se contorcer e morreu. O que o médico queria dizer para eles? Que o álcool faz mal à saúde, não é? O álcool pode matar você. Aí ele terminou a experiência e perguntou para os alcoólatras que estavam lá: e aí, o que vocês entenderam dessa experiência que eu fiz? Aí um bêbado levantou lá, bêbado é feio de falar, né? Não pode. Aí levantou um assim e falou assim: isso quer dizer que a gente que bebe não tem verme. Não é? A questão não é você ter acesso ou não ao Evangelho. A questão é como você entende o que é passado. Comunicação não é o que você diz, é que o que o outro entende do que você diz. Muitas vezes nós estudamos o Espiritismo e não temos uma noção exata do que ele quer dizer. Aí você pega uma lição ali, aí você vai com aquilo e fala: pô, legal isso aí, gostei. E segue a sua vida sabendo aquela lição, mas sem que ela faça parte da tua vida. Aí num outro momento, 3, 4 anos depois, você volta naquela mesma lição, a ouve novamente, e opa, faz outro sentido. Ela entra em você de uma forma diferente. E aí naquele momento você aprendeu a lição. E aí você vai começar a praticar aquela lição. Então é assim que funciona. Não é só ter contato com o Evangelho, mas é o que você entende. Então, se hoje você é espírita, mas ainda não entende todos os preceitos do Espiritismo, não consegue colocar em prática, não tem problema, vai caminhando. Vai tentando, continua seguindo, porque num determinado momento você vai compreender aquilo vai fazer parte da tua prática. E o que você entende hoje, o que você já conseguiu captar, faz aquilo. Faz o que você já entende da prática do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Porque quando você estiver fazendo isso, você vai estar sendo perfeito. Compreende? Jesus disse: vós sois deuses. A perfeição está dentro de nós. Jesus diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que é ser perfeito? É dentro do que eu sei que é bom, eu praticar. Então eu já estou exercendo toda a perfeição que me é possível. E foi isso que Jesus disse. Eu já estou exercendo, então, todo o amor, toda a caridade. Porque a diferença, lembra, entre o ter que fazer, entre o dever e o querer fazer. Então, se você quer ficar 1 minuto a mais no centro espírita, se você se propõe a ouvir um irmão, um atendimento fraterno, se você ajuda lá a servir um copinho de água fluidificada no final, se você aceita ficar no seu trabalho 10 minutos a mais sem que o patrão te pague depois, você está ressarcindo a vida.
porque a vida está te dando tudo. E quando você faz além do seu dever, é quando você mostra que você está devolvendo a contrapartida que você recebeu, que não é pouco. Eu queria encerrar contando uma história, bem rapidinho. Certa vez, um homem agasalhou em seu peito um sentimento muito ruim, de ódio, desejo de vingança, ira, raiva, mágoa. Ele havia sido demitido naquele dia. Então, com todo esse sentimento ruim, ele escreveu uma carta e colocou nessa carta todo esse sentimento ruim que ele estava vivendo naquele momento. E foi lá e entregou a carta para o gerente, que foi quem o demitiu. Quando o gerente abriu a carta e leu, toda aquela emoção negativa se alojou no coração dele. E ele começou a sentir raiva pelas palavras indelicadas, agressivas, pelas ameaças que a carta continha. Ele sentiu ódio, raiva, desejo de vingança. E naquele estado em que ele se encontrava, adentrou a sua sala um dos seus subordinados, o encarregado da empresa. E quando ele entrou, o gerente despejou nele: "Você é incompetente! Eu te pedi para resolver um problema e você não resolveu. Você é imprestável. Você é o pior encarregado que eu poderia ter dentro dessa empresa." E descarregou nele todo o ódio e desejo de vingança que ele estava sentindo. O encarregado imprevidente agasalhou em seu coração aquele sentimento e saiu dali com raiva, com ódio, com desejo de vingança, magoado, engoliu e, como era o horário de almoço, ele foi para sua casa, chutando latinha no meio da rua. Quando ele chegou em casa, sua esposa o esperava para o almoço. Ele chega em casa, abre a porta intempestivamente. Quando ela diz: "Olá, meu amor", ele fala assim: "Que meu amor? Você nem mulher é? Olha o meu sapato, que mal engraxado que está. Você é uma imprestável. Que tipo de esposa que eu me arrumei? Você não serve para nada." E disse muitos impropérios para ela. Despejou nela aquele sentimento ruim. E mesmo antes de comer a refeição, bateu a porta, saiu de casa e foi para a rua. A esposa imprevidente agasalhou aquele sentimento em seu coração. Foi para a cozinha cuspindo marimbondo. Encontrou a empregada lavando louça, coitadinha. Foi ali mesmo: "Você é incompetente, você não sabe lavar uma louça. A comida que você faz nunca é boa. Eu não sei onde eu estou com a cabeça que eu não demito você. Você é uma imprestável." E derramou sobre ela o ódio, a raiva, a mágoa que ela estava sentindo naquele momento. E saiu. A empregada imprevidente agasalhou aquele sentimento em seu coração. A vontade que ela tinha era de quebrar as louças dentro da pia, mas ela pensou: "Se eu fizer isso, depois eu tenho que pagar." Fez a conta, não compensava. Saiu da cozinha, a primeira coisa que ela encontrou foi o cachorro dormindo. Meteu-lhe um chute daqueles arrumado que o bichinho saiu ganindo, não foi nem latindo. Acordou assustado, desesperado, saiu latindo pela rua com aquele sentimento horrível dentro dele. Mordeu a perna de uma senhora, a panturrilha. Quando ele mordeu a panturrilha da senhora, aquela senhora imediatamente sentiu raiva, ódio, desejo de vingança, vontade de matar o cachorro, mas o cachorro saiu. Aí ela foi para sua casa e, aos gritos, chamou o enfermeiro que cuidava dela. Ela era muito rica e ordenou que ele cuidasse da sua perna. E disse para ele: "Você é um incompetente. Você é o pior funcionário que eu já tive dentro desta casa. Seja rápido com esse curativo. Eu estou sentindo dores. Você não vê que eu preciso que você seja mais eficiente." Derramou nele o caminhão de melancia. Ele, imprevidente, agasalhou esse sentimento dentro do seu coração. Quando ele terminou o curativo, muito magoado, já era o horário dele sair, ele foi para sua casa.
Quando ele chega em casa, sua mãe o esperava com o jantar pronto. Ele abriu a porta e já foi mandando: você é a desgraça da minha vida. Eu tenho que trabalhar para aquela velha insuportável porque eu tenho que sustentar você. Você é uma velha imprestável. Eu te odeio. Vai embora da minha casa. Eu não te quero aqui. Saia da minha casa imediatamente. E a mãe, amorosamente, olhou em seus olhos e disse: meu filho, você está doente. Esse sentimento que você está expressando agora não é seu. Você não é assim. Eu sei que eu sou um peso para você, mas olha, eu te amo. E eu sempre vou me esforçar para fazer o máximo para que a sua vida seja melhor. Porque eu te amo muito. Aquela senhora a quem você serve é uma pobre coitada. E esse sentimento dela vai passar. Não guarde essa mágoa no seu coração. Eu te amo, você é o meu filho amado. Você vai melhorar. O rapaz caiu em si. Segurou as mãos da mãe, beijou com ternura, pediu perdão. Ela disse que não havia nada a perdoar. Eles se sentaram, fizeram a sua refeição em paz, conversando sobre amenidades. E ali já caía a noite. Ele então convidou a sua mãezinha para um passeio e saíram os dois a caminhar pela rua. Nessa pequena história que eu contei para vocês, qual é a personagem que vocês seriam? Qual é a personagem que você seria dentro desta história? O que é que nós vamos apresentar quando chegar a nossa vez de mostrar as mãos? O que é que nós vamos ter a oferecer, nós que tanto recebemos? Eu espero que essas reflexões possam se agasalhar em nosso coração e nos ajudar a buscarmos, através do Evangelho de Jesus, um pouco mais a perfeição que já está em nós. Muito obrigada, meus irmãos.